Quando acontece alguma coisa na nossa vida, bem menos do que aconteceu com Jó, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é adorar? Seja sincero, é adorar? Não, é questionar. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Eu sou justo, eu sou reto, não estou pecando, não estou fazendo nada de errado. Que castigo é esse? Você começa a achar culpa em você começa a pensar em coisa que nem está na mente de Deus. E aí é onde a gente estende o processo, porque a gente fica preso em um questionamento que não é o lugar que Deus deseja que a gente esteja. O propósito não é Deus prender você nesse questionamento para você, naquele momento, encontrar uma resposta dele. Ah, mas por que um justo sofre? Por que José sofreu? Por que ele foi vendido pelos irmãos? Por que ele foi como escravo? Por que ele foi preso? Por que ele foi caluniado? Era o melhor dos filhos, o mais certo. Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? O profeta. Por que os meninos lá, os jovens, foram jogados na fornalha? Eles estavam adorando a Deus. Por que Davi, o menino segundo o coração de Deus, apacentando as ovelhas do pai? Por que ele foi parar em uma caverna, fugindo do rei, que ele fazia o bem para aquele rei? Ele expulsava os espíritos malignos que se apossavam do rei Saul. E no final das contas ele estava dentro de uma caverna, fugindo, e ainda teve que encontrar uns 400 homens que estavam em situação de desespero, desgostosos, angustiados, endividados. Imagina o que foram os dias dentro daquela caverna. E Davi ficou ali nessa situação. Ele tinha uma promessa de ser rei. O cara já está no mínimo num lugar parecido com um palácio, sendo treinado. Mas ele estava sendo treinado. Só que o treinamento de Deus, os lugares, são um pouquinho diferentes do nosso. Sabe por quê? Porque os deles são perfeitos. Por mais que a gente não aceite, por mais que a gente não entenda, mas o treinamento, o tratamento dele é perfeito. Depois a gente entende. No capítulo 3 de Mateus, Jesus estava sendo batizado. O Espírito Santo vem sobre ele. A manifestação do Espírito Santo sobre ele. O mesmo Espírito Santo que veio sobre ele estava levando ele para o deserto para ser tentado por Satanás. Ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. O cúmulo da injustiça. Jesus não tinha pecado e ele foi tentado. Ele cedeu à tentação? Não, mas ele foi tentado. O justo passa por provações. José passou, Davi passou, Daniel passou, os jovens da fornalha, Jesus. Você não vai ser o único alecrim dourado que não vai ser provado. Porque existe um propósito. A única coisa que a gente tem que entender é isso. Existe um propósito. Nesse tempo de processo, você pode chorar, você pode se lamentar, você pode ficar em silêncio, você pode se esconder, você pode ir para a caverna. Mas entenda que é um processo que você não pode ficar preso em questionamentos, você não pode desistir. Você tem que esperar para entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida e Ele vai fazer.